O quarto do Marcelo sem dente no Pânico era combinado? Não era, gente. Pior que não era. Não era. Quem é esse Marcelo sem dente? É o Carioca, aqui no quadro. Ele é Marcelo sem dente. Porque ele fazia um personagem lá que ele imitava um apresentador, aí o Marcelo Rezende. Então era o Marcelo sem dente. Aí, não era combinado, não era. É que assim, quando você assiste, você fala, não é possível que o cara caiu nisso. Tá, tipo, óbvio, não é possível. Os caras caíam. Mas também eles ficavam muito bêbados, sério. A gente no bar... Assim, a moça, né, do bar trazia todos os drinquinhos. Só que o nosso, o meu, da minha amiga e do amigo... não tinha álcool. Não, era refrigerante. E o do cara, as doses de tequila. A tequila única era dele. Então, assim, o bonito virava... Aí a gente falava, não, vamos virar. Pá, o bonito virava tequila lá, roda, e a gente virando refrigerante. Era isso. Sim, né? Porque imagina... Não, porque que o cara é duro na queda também, é difícil ele ficar bêbado, aí você vai bebendo junto, quando vê você tá lá, mais pra lá do que pra cá. E até pra ele não... Até pra ele ficar um pouquinho sem noção, pra ele não perceber que tem uma malandragem ali por trás, que ele tava sendo pego numa pegadinha, né? Então, assim, ficar bêbado ajudava bastante. E aí a gente não podia ficar bêbado, né? Porque, pô, já pensou eu bêbado lá, não ia conseguir fazer meu trabalho. E já deu errado alguma vez, assim, da pessoa perceber que... Nossa, teve. Teve uma vez que explodiu uma melancia, o menino percebeu porque explodiu uma melancia. Aí ele sentiu o cheiro de pólvora e foi lá ver. A melancia cheia de fio dentro. Mas por que explodiu? Porque a câmera que tava lá, microfone? Era de propósito, assim, eu falava assim, pra eu colocar a mão pro menino achar que eu era... que eu mexia com espíritos, que eu era uma pessoa, assim, que invocava os espíritos. Eles estavam pra fazer esse personagem. E aí eu mirava o olho nas coisas explodiam. Aí já explodia torradeira, explodia a melancia. Assim, eu colocava... Aí eles colocavam os negócios lá e explodiu o negócio. Aí ele desconfiou, porque ele foi ver a melancia cheia de fio dentro, cheia de pólvora. Aí ele começou a procurar a câmera. E aí um outro, ele já no bar mesmo, ele já tava desconfiado. Nós nem saímos do bar nesse. Porque no bar ele já começou a ficar bem desconfiado. Ele começou a ficar assim, não, tem coisa errada. Ele começou a desconfiar disso. Então pronto, esse daí a gente... E eu tentando enrolar ele de todo jeito lá, pra ele cair, pra ele cair. Deve ser difícil, né? Não era difícil não rir? Nossa, o primeiro que eu gravei, caraca, eu lembro até hoje do Guto. Nossa, o dele eu não aguentava, que ele colocou uma touquinha de Pikachu e uma cuequinha com o elefantinho na frente. Nossa. Eu tive que me virar pra eu não rir dele, assim, na cara dele. Porque eu tava... sério, se eu pudesse rir, eu ia chorar de rir, porque tava muito engraçado. E foi o primeiro ainda que eu gravei. Então, assim, o primeiro, imagina, eu começo a rachar o bacon na cara do menino. Ai, meu Deus, não. Ai, mas foi difícil isso, porque eu me controlei muito pra não dar risada. Mas foi engraçado. E a risada tem um ponto da risada que se você libera... Não, fudeu, né? Não consegue parar. Não dá, então eu tinha que segurar. E era risada boa ainda, que eu tenho certeza que eu ia chorar de rir. Eu fiquei, não, eu não posso. Eu não posso. Autocontrole. Eu virava de costas pra ele pra não ter que olhar pra cara dele. Porque se eu olhasse pra cara dele, eu ia rir. Então era difícil se controlar. Nossa. Era muito difícil. E quem é que trabalhava no Pânico naquela época? Gravando comigo ou... Assim, num geral, você lembra? Você assistiu das o programa meninas todo? Que estavam lá na época? Tava a Mendigata, tava... Mendigata. Ai, caraca, você tinha contato com elas? Não, porque era... um quadro bem... Era tipo, a gente não se trombava assim, sabe? Só se trombou na pegadinha, que teve uma pegadinha que eu participei deles, que elas estavam juntos também, que era as meninas do quarto do Pânico e as Paniquetes, pra gente disputar lá. E era uma pegadinha. Mas a gente nem se trombava na maquiagem às vezes, assim, mas não tinha contato, proximidade, nada. As outras eu não lembro agora, acho que tava... Carol, eu não lembro das meninas que estavam daquela época, mas enfim. Aí tinha o Marcelo, o Carioca, né? Era o Carioca que era o mais... que pegava mais no pé das meninas, não era? Nossa, não lembro. Eu acho que era o Carioca, que fazia umas brincadeiras assim bem... Pode ser que... ele o Bola. Não é. Acho que eu tô confundindo com o Bola. O Bola. E na pegadinha, inclusive, que a gente disputou com as Paniquetes, ele que... Era o Bola? Era o Bola então, que acho tava. Que o Bola, era sim, ele. Que fazia Ele e o negócio... Bolinha. O Bolinha. Tinha o Bolinha também, não era? Bolinha eu não lembro. Eu lembro do que Bola. Então, que aí eles faziam umas pegadinhas mais hard mesmo.